Graças damos ao nosso Deus, que nos concede sempre, em cada dia, o fato de estarmos vivos, tendo o nosso fôlego de vida. O último capítulo do livro dos Salmos, capítulo 150, o fato é que por todo o curso da apresentação do livro dos Salmos, o livro dos Salmos trabalha muito enfaticamente tanto o fato que Deus quer ser adorado por nós, quanto também devemos louvá-lo. Tanto a adoração quanto o louvor a Deus, nós somos ordenados, não é uma sugestão, uma opção, vou louvar ou não ao Senhor. Deus ordena. O Salmo 150 é a ordem: louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, e Deus tem atos poderosos, louvai-o pela excelência da sua grandeza. Então há diversas, múltiplas, muitas razões estabelecidas e desenvolvidas por nós que devemos sermos achados louvando ao Senhor. Deus ordena que o louvemos. E o Salmo termina dizendo assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós estamos com fôlego de vida. Que bom que ainda temos esse fôlego de vida. Ele é temporário, não é? À medida em que vamos somando anos, muitos anos vão nos encaminhando para o envelhecimento, e no envelhecimento vem aquela expressão: partir em boa velhice. Se tão logo Cristo não voltar e eu tiver que partir, eu sou do partido de que eu parta em boa velhice. Amém ou não? Você também quer partir? Se tiver que partir em boa velhice, sabe, não é aquela velhice terrível, mas semelhante a Davi, que morreu em boa velhice, a Abraão, Moisés, então nem se fala, né? Com boa visão, sabe? Confirmando os seus últimos dias. Se Deus der graça, a gente chega até 80, 90, quem sabe igual a irmã Marta Joy, ainda com fortalecimento, tá? Nós já estamos chegando, graças a Deus, no finalzinho do capítulo 5, de 1 aos Tessalonicenses. Vamos abrir lá nossas Bíblias, localizando essa porção da palavra. Capítulo 5, versículos 27 e 28. Eu queria encerrar hoje, mas eu acredito que vai ficar mais favorável para a semana que vem, porque a pauta é uma pauta de muitos itens, o ensinamento é interessante, é a parte final para nós da carta. 27 e 28, desde o versículo 16 até o versículo 28, formando este quadro dos textos finais, Paulo está falando sobre retidão de vida. Uma vida alegre, uma vida obediente, uma vida santificada e uma vida fraternal. Do versículo 25 ao versículo 28, uma vida fraternal. E dentro de um contexto magnífico, o capítulo 5, que fala sobre a vinda do dia do Senhor, amém. A vinda do dia do Senhor. E tudo quanto ocorre neste capítulo tem este pensamento de preparar a igreja em Tessalônica, sendo preparada, ela naquele momento, naquele tempo, e nós hoje, muito mais real para nós hoje, tudo quanto encontramos neste capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos dar a leitura? Você consegue ficar em pé alguns instantes?
vamos entender a importância dessas palavras do versículo 27. O versículo 28 é a despedida que ele vai fazer, ó. Pelo Senhor vos conjuro. Vos conjuro aqui é uma ordem solene do apóstolo Paulo, que esta epístola ou carta seja lida a todos os santos irmãos. Desde que nós começamos a estudar este texto da palavra de Deus, como que nós já lemos esta epístola, não é verdade? Como que nós lemos? Versículo 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar nesse momento. Eu vou estar lembrando também em oração os amados por quem temos orado. Eu estou com um problema no meu óculos, estou tomando um cuidado imenso. Hoje a perninha do lado de cá soltou, amanhã eu tenho que correr para a ótica para corrigir aqui. Isso é se não tiver que trocar de armação. Mas você ora então para dar certo também isso amanhã, tá? Ok, vamos orar. Graças damos, Senhor Deus, por essa noite, dentro da providência, do cuidado, do agir do Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fragilidades, fraquezas. É o Senhor quem nos prepara da maneira que apraz, que requer o intento do Senhor. Queremos ser instrumentos usados na obra do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, neste momento do ensino da palavra. Usa-me e me dê a capacidade que vem do Senhor. Oramos também dando graças ao Senhor, expressando a nossa gratidão por esses amados que temos mencionado seus nomes perante o trono da graça do Senhor. Missionária Angélica, Deus, que ela alcance no seu viver cada vez mais da gratidão, da alegria, do entusiasmo, porque ela está sendo cuidada, conduzida pelo Senhor. O Senhor tudo faz bem, tem um propósito, que ela seja abençoada pelo Senhor. Dona Maria Cordeiro, Deus, a obra de salvação dela e do seu filho Fernando, ainda no momento de uma situação bem crítica, severa. Oramos pela intervenção do Senhor. A irmã Inês em Ribeirão Preto, já estamos dando graças ao Senhor, porque a qualquer momento o tempo do Senhor será estabelecido e ela fará a cirurgia dentro da condução que o Senhor irá estabelecer. Oramos para que ela venha se animar, se fortalecer no Senhor. Também oramos pelos familiares da irmã Rosângela, por ela, ó Deus, que tanto ela venha usufruir dessa obra que o Senhor tem para a vida dela. Deus, ela é apenas instrumento do teu plano, do teu propósito. Que ela seja abençoada pelo Senhor e abençoe os seus entes queridos, dispondo a ajudá-los como lhe é necessário fazer. Oramos, Pai, também pela Valéria Batista, pelo Elias, pelo Luiz Antônio, Deus, ele permanece vivo, Deus, ainda que seja tão crítico e complicado o problema com o pâncreas, clamamos a intervenção do Senhor. Pai, todo poder e autoridade, a irmã Cláudia, Senhor, a sua vida espiritual, emocional e física, que ela sinta-se amada e cuidada pelo Senhor. Oramos por tudo dando graças no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu comentei ontem com os amados, ontem à noite, a maioria estava aqui. Eu fiquei tão contente quando fui a consulta médica na sexta-feira e a minha pressão arterial que transitava lá pela altura de 16 por 10, 15 por 9, 14 por 9, 11 por 7. Eu confesso que eu
duvidei do rapazinho, porque eu entendo que ele está estagiando, e aí o enfermeiro veio e conferiu, e realmente a minha pressão está ganhando estabilidade. Isso é muito bom. Louvado, engrandecido seja o Senhor que tem providenciado isso. Não sei se tem a ver com o fato de dezembro para cá eu voltei a pedalar. Não é ergométrica, não é aquela que vai para a rua, e em dezembro eu andei 20 quilômetros, tá? E voltando para casa, quem que eu encontro na caminhada? Como chama? Como chama? Perdi o nome aqui, ó. Cooper, né? O irmão Gessé e a esposa estavam fazendo a caminhada, e eu passei por eles pedalando. Mas tem sido bom, essa notícia me alegrou bastante. Continue orando nesse sentido, porque a médica acredita que o exercício vai ajudar o colesterol também. Ainda deve estar alto, vamos fazer exame para confirmar isso, tá? A epístola, nós estamos chegando para esse final. Há um desafio fraternal de Paulo com a igreja dos Tessalonicenses, que começou no versículo 25, o fato de ele buscar em ordem que a igreja orasse por ele. Depois ele falou de acolhimento, o ósculo santo, nós já falamos sobre isso, e vem agora o versículo 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Tem uma razão para que Paulo solenemente faça esta consideração com aqueles amados. Você entende, a primeira carta de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, sejam 13 ou 14, se você incluir Hebreus, mas essa aqui foi a primeira. E ele estabelece essa ordem, que essa carta, solenemente ele ordena, usando a expressão pelo Senhor, vos ordeno, vos conjuro que esta carta seja lida, essa epístola, aliás, ou carta, seja lida a todos os santos irmãos. Esse versículo, ele vai além, parece uma ordem administrativa, aquela ordem que vem da administração, do teor de que se faça cumprir com todos. É mais do que isso. O que Paulo leva à compreensão nesse versículo 27 para a igreja em Tessalônica tem algumas lições importantes. Tem algumas lições sobre a palavra de Deus e a vida comunitária, que era a vida da igreja. Então, a primeira carta que ele escreve, ele então solenemente ordena, e vamos entender então através das lições a importância desse comunicado, desse conjuro, dessa ordem solene de Paulo. Vamos entender a importância disso. Primeiro, nós temos que já colocar de início algo muito importante. Quando ele pede para a epístola ser lida, trata-se da autoridade do quê? Da palavra. Há uma autoridade da palavra. Paulo não está fazendo uma sugestão, está sugerindo que a carta seja lida perante todos. Não, é uma ordem, porque trata-se da autoridade da palavra. Ele ordena que a carta seja lida, mostrando o quê? Que esta carta, esta epístola de Paulo é a palavra de Deus e não apenas conselhos humanos. Não se trata de conselhos humanos. Se trata da real palavra de Deus. Palavra que veio de Deus para Paulo e de Paulo agora para a igreja em Tessalônica. E ela deveria ser lida
perante todos, todos os santos irmãos. Olha que colocação linda que ele faz aqui, ó. Ele descreve quem são esses santos perante os quais a palavra deveria ser lida. Veja bem a carta, nós estamos divididos em capítulos e versículos, tem 5 capítulos. E você e eu já lemos tanto essa epístola, não é verdade? É assim que Paulo queria que isso chegasse para toda a igreja, por causa da autoridade da palavra. Por isso que por detrás do púlpito aqui, quando a gente vem para trazer uma mensagem, é a palavra de Deus. Há um texto, essa igreja aqui pratica leitura comunitária da palavra, amém? A gente pratica. Num momento nós fomos de Ezequiel ao Apocalipse, e agora nós estamos na leitura alternada. Nós estamos indo, alternado porque eu faço os ímpares, irmãos, os versos pares. Nós estamos indo de Gênesis ao Apocalipse. E se Jesus tão logo não voltar, tão logo a segunda vinda dele não acontecer, vai ter aquele dia em que nós teremos Apocalipse capítulo 22. E aí então eu vou dizer assim, irmãos, a nossa partida foi em junho de 2024. E a nossa chegada está sendo, sei lá, um mês dentre os meses de um ano que nós não sabemos se lá iremos chegar. Mas seja a nossa pretensão. Então a primeira lição diz respeito à leitura comunitária com todos, diz respeito à autoridade da palavra. Não era apenas conselhos humanos. Não se tratava de conselhos humanos. Paulo trouxe, levou a eles a palavra de Deus. Segundo, a leitura pública é essencial. A leitura da palavra de Deus, a leitura pública, ela é essencial. Há uma essencialidade da leitura pública. É o que nós estamos fazendo, temos feito aqui na igreja. A Bíblia foi escrita para ser lida e ouvida comunitariamente, porque isso vai trazer o quê? O fortalecimento, vai fortalecer a fé da igreja reunida. É o que nós fazemos. Lemos a palavra. Amém? Temos este compromisso, tanto da leitura responsiva, quanto da leitura dos textos em que estamos trazendo a exposição, a mensagem da palavra, ou então o estudo da palavra, como nós estamos fazendo com o Felipe domingo de manhã, ensinando em 1 aos Coríntios. E aí você, quando vou ler as cartas, ou pelo menos a primeira carta de Corinto, eu já lembro do Felipe, lembro da aula, não é assim? Você marca, aquilo marca pra gente, o convívio, os diálogos, a interação, porque há interação, não é? Há interação, você interage. É diferente da agora aqui, né, que você não interage, você tem que ouvir, e aí você tem que ficar espantando os sonos se eles chegarem. Uma outra razão, além do fato da autoridade da palavra, a questão da leitura pública ser essencial, a acessibilidade universal, ou seja, o acesso a todos da palavra. A instrução dessa carta deveria ser lida a todos os irmãos. Aí vem um fato importante. Veja bem que não era para ser lida apenas por um grupo da liderança. Não, não é apenas o grupo. A impressão assim, só a diretoria da igreja, só os líderes vão ler a carta. Não, Paulo não queria que apenas os líderes lessem a carta. Não era para um grupo restrito. Já tentaram fazer isso com a palavra de Deus em um momento no passado. Que o acesso fosse limitado, que o acesso fosse restrito. Não queriam entregar a palavra de Deus a todos. Bem, a Bíblia é para todos. Bem, todos devem ter este manual do Senhor e acesso a ele para a leitura. Deus não espera menos.
A palavra dele é para ter acesso, uma acessibilidade universal, alcançando o mundo inteiro, tanto quanto é o fato do evangelho. Acesso. Quem me acompanha no dia a dia do nosso tempo, é Bíblia na segunda, é Bíblia na terça, quarta, quinta, sexta, em comunicações da palavra, olha o nome. É palavra. Temos os textos, porque nós queremos desenvolver com cada pessoa a acessibilidade à palavra. E pode dizer aqui, ó, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Todos deveriam, não é para ficar ninguém de fora. Liderança e quem não era liderança. Todos. Como nós temos colocado também para todos. A palavra é para a igreja toda. A palavra para a igreja toda. Toda. Ah? E a Bíblia foi escrita para ser levada ao conhecimento desde do momento tenro da vida, já no ventre da mãe, né, o bebezinho, e por toda a vida, e que desde a tua meninice, Paulo falando para Timóteo, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que está em Cristo Jesus. Acessibilidade a todos. Por isso que ele diz, por isso que essa ordem solene, a epístola dele deveria ser lida, levada ao conhecimento de todos. Tudo que você viu, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5. Eu sei que você se lembra, se tem boa memória, quando eles se reuniam na sinagoga, eles tomavam o livro da lei e liam comunitariamente. E ainda davam a oportunidade, se alguém tivesse uma palavra de consolação, se colocasse em pé e falasse. Numa dessas ocasiões, estava na sinagoga quem? O Senhor Jesus. E ele tomou a palavra. E era uma profecia a respeito dele mesmo, de Isaías. Ele lê, expõe. E sempre que a palavra é exposta, ela é apresentada, a reação vem, de aceitação ou de rejeição. Traz duelo, traz combate. Paulo usou dessa oportunidade também. Outra coisa, outro fato também, nessa leitura da palavra, todos, além da autoridade da palavra, do fato da leitura pública ser essencial, da acessibilidade a todos, também prestação de contas. Ao exigir que a carta fosse lida publicamente, Paulo está submetendo o seu ensino ao escrutínio, à investigação, ao exame de todos, demonstrando o quê? A transparência apostólica. Deveriam examinar, deveriam conferir com todos o que ele havia escrito a eles. Prestação de contas. Ele coloca a palavra para ser escrutinada, avaliada, e é a palavra que vinha de Deus. E olha que no texto, principalmente no capítulo 2, Paulo fala muito sobre o seu ministério. Eu queria que todos tivessem conhecimento de cada palavra que Deus levou a escrever a respeito da igreja em Tessalônica. Tá? Toda a epístola. Aqui nessa parte do amor fraternal, ele está colocando isso para os irmãos. Então nós temos a questão da autoridade da palavra, da base para que Paulo diga o que ele está dizendo aqui no versículo 27,
porque ele ordena, porque ele exige a leitura com todos, e assim deveria ser feito, era uma ordem, a autoridade da palavra, a leitura pública é essencial, a acessibilidade universal, acesso para todos essa palavra, prestação de contas, uma outra consideração, a palavra como guardiã da verdade. A leitura fiel da carta iria protegeria a igreja do quê? Como acontece conosco, a leitura da palavra de Deus, esse contato com a verdade vai nos proteger do quê? O conhecimento da nota de R$100 verdadeira vai nos proteger de golpes com notas falsas, isso! Ia proteger a igreja dos falsos ensinamentos, ia servir de base doutrinária. 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende-o bem, e ajudá-los doutrinariamente, a leitura, o contato, todos recebendo o mesmo conhecimento da carta. Uma outra coisa também queria estabelecer, além dessas 5, a sexta, é a unidade comunitária. Já fica muito favorável, sabe? Porque com Deus não há acepção de pessoas. E Paulo está escrevendo para a igreja. Então é a unidade comunitária. Então ler para todos os irmãos, todos os santos irmãos, estaria promovendo a unidade, garantindo que todos iriam receber o mesmo ensinamento, a mesma instrução. Uma unidade. Nossa, então reúnam todos, façam isso com todos. Isso é tão importante na nossa igreja, quando nós temos todos para estarem perante a palavra de Deus, na exposição da mesma, porque a exposição da palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Tanto eu aqui, o texto é Salmo 119, 130, tanto eu aqui quanto você aí, no momento em que eu estou pregando, no momento em que eu estou ensinando, pelo fato da palavra ser espada de 2 gumes, o que é uma espada de 2 gumes? Que corta dos 2 lados. Ela opera para comigo tanto quanto para você. Então, ainda que eu estou pregando, estou recebendo também. Eu estou recebendo o efeito dessa palavra como espada do Espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Isso, estão bem informados. Eu gosto sempre de repetir os versículos que eu já sei para não esquecer. Porque aquilo que você não usa, você esquece. Tem um cartãozinho meu que eu não uso a senha dele, misericórdia. É só no aproximação. Ele é um aproximável. E quando tem que colocar a senha, eu tenho que ir lá no quadro de senha. Aquilo que você não usa, você esquece. Tá? Aí vai minha esposa hoje. Que bom que se você fizesse bala de coco gelado. Ela falou, já não sei mais como fazer isso. Falei, como? Fazer tão bem. Esqueceu. Acontece. Por isso que eu não paro de fazer o meu pão, né? Senão eu vou esquecer, perder a habilidade do nosso pão. Falar em pão, aqui tem a irmã Elisa em Ribeirão Preto. Ela ia vir para a conferência e não veio. Se ela viesse, eu teria feito o pão, os pães. Mas qualquer dia desse eu vou surpreendê-la. Não sei quando. Já estou maquinando aqui, o veículo parando na porta da casa dela, amarelinho, correio, e vai entregar um pão nosso lá para ela. Se ela estiver ouvindo, daqui a pouco ela vai ouvir o que eu estou falando agora, porque tem
tem delay, tem demora, né? Ela vai escrever, se ela escrever amém, vai ficar mais ainda, tem que exercitar a fé. Vai acontecer isso, eu não sei quando. Já estou pensando sobre isso, tá? Ela vai ouvir isso aí lá, de repente ela escreve um amém, aí fica mais desafiador ainda para que isso aconteça. Uma outra razão para Paulo solenemente ordenar que a carta fosse lida perante todos os santos irmãos é a conexão com a vinda do Senhor. Nós não podemos nunca perder de vista esse fato. O capítulo 5 está preparando a igreja para a vinda do Senhor. Tudo bem, não veio no tempo deles, mas poderia ter vindo. Tem que ficar preparado. Não. O que há de vir, virá e não tardará. Eu acho que é o Hebreus 10, 37. Há de vir. Está aproximando. Está mais perto ou não está? Você percebe isso? Principalmente no ano que nós estamos vivendo agora. Está ficando perto. Então essa conexão com a vinda do Senhor. Porque Paulo está preparando o pessoal para a vigília. Está colocando o pessoal em vigília para a volta de Jesus. E a leitura então ia preparar a igreja para esse evento. Como ia preparar a igreja para esse evento? Confortando e também corrigindo. Corrigindo pensamentos errados que eles tinham em relação à volta de Cristo. Sobre o arrebatamento que ele escreveu. Mas no capítulo 5 ele coloca o dia do Senhor. A 50ª semana de Daniel. Está aproximando, está chegando. Nós falamos disso no ano passado. Está mais perto esse ano do que o ano passado. Amém? Amém. Então, ia confortar, corrigir. É uma conexão, uma ligação. Conexão é ligação, tá? Com a volta de Cristo. Não perca nunca de vista o fato que o capítulo 5, finalzinho da carta, Paulo trata a respeito da vinda do dia do Senhor. Tá? Aconteceu algo entre eles depois que essa carta foi escrita, que deu lugar então para a segunda carta que nós vamos daqui um tempinho estudar. Tá? Outra coisa também, respeito aos líderes e à palavra. Lendo a carta perante toda a igreja, Paulo instrui os líderes a lerem a carta, também uma forma, porque Paulo fala sobre eles, como que a igreja deveria proceder com a liderança. Ele dá ensinamentos com desordeiro, desanimado, de pouco ano. Ele dá instruções sobre várias situações que iria ajudar a liderança, ia também garantir que o pastorado dessa liderança estivesse alinhado, estivesse em harmonia com o ensino apostólico. Porque Paulo estabeleceu a igreja, mas ele saiu daquele lugar, foi para um outro lugar, e uma liderança se levantou naquela igreja. E Paulo fala como a igreja deveria lidar com a liderança, e como a liderança deveria relacionar-se com a igreja. Está na carta. E era importante, não é só a leitura, eles deveriam estudar como nós temos. Nós lemos toda a carta de Paulo. Paulo, nesse pormenor, ficaria contente conosco, porque nós lemos toda a carta dele, não é? Não é verdade? Nós lemos toda a carta dele. Nós não somos os tessalonicenses, mas abraçamos a causa com bastante acolhimento, com bastante interesse, estudando, para que possamos pegar o exemplo deles para nós. Né? Que bênção, não é? Você que estava na conferência, que momento célebre que Deus nos deu. Você imaginou? Que bênção o pastor ter vindo e dito, olha, fui abençoado. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é assim que seria no Salmo 23? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não só bondade e misericórdia seguirem você, mas eu e você também deixarmos um traço de bondade e misericórdia por onde estivermos passando. Amém? Isso é muito importante. Então, ia ser algo que traria respeito aos líderes e também
a liderança deles e a palavra, a autoridade da palavra. E penúltimo, acho que vai dar para acabar hoje, dá para terminar hoje, se Deus abençoar esse finalzinho aqui, dá para terminar hoje. A aplicação prática, porque a carta não era apenas para conhecimento teórico, como a Bíblia para nós não é conhecimento teórico tão somente, mas para viver de modo digno, que não houvesse uma má interpretação, podendo aplicar a palavra no dia a dia. Nós temos que tomar decisões e precisamos do conhecimento e da prática da palavra de Deus na nossa vida. Quem está comigo na segunda-feira, você sabe que eu estou no Salmo 119, é prática para o viver diário no Salmo 119. Cada letra do alfabeto, cada porção encerra práticas, estamos especificando para o nosso viver diário. Está lá no Salmo 119, temos comentado sobre essas práticas, que a felicidade não está na aquisição de bens materiais, no desfrute da vida assim ou assado, mas está na satisfação no Senhor, uma vida de integridade, retidão. Só dê um toquezinho, depois você confere lá. Ah, mas eu não tenho esse tempo, pastor, para ficar acompanhando ao vivo. Não tem problema, você assiste depois, tá? Fica gravado lá. 30 dias está lá no Face. Depois, se você perder do Face, tem no canal. Então, o ano inteiro vamos estar no Salmo 119. Instrução para o viver diário, para nos confrontar, para nos desafiar. Tá? Tem áreas da nossa vida que a palavra está nos confrontando para transformação, para mudança, e leva tempo, não é da noite para o dia. Você não saiu da meninice para a adolescência e juventude num momento, num abrir e fechar de olhos. Foi atingindo etapa após etapa. O crescimento espiritual passa por etapa após etapa. Aplicação prática, último item aqui, do versículo 27. Suficiência da Escritura. Ao ordenar a leitura, Paulo aponta para a suficiência do ensino das Escrituras para o quê? Instruir, que é ensinar, corrigir, edificar, santificar. E a igreja, preparando a igreja dessa maneira, dessa forma, para a vinda do Senhor. São 10 considerações de importância para este fato. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E Paulo vai agora no versículo 28, ele é curtinho, ele vai fazer então o que ele fez em todas as suas epístolas. Ele vai fazer então a bênção no final, no encerramento. Ele vai abençoar a igreja. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aqui é uma saudação de encerramento comum nas cartas paulinas, destacando a dependência, tanto deles quanto nossa, da graça de Deus, que significa favor não merecido, ou favor imerecido. E a ênfase para a igreja é a graça de Jesus, que capacita os salvos, os redimidos, a viverem conforme as instruções dadas na palavra, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, aconteceu um milagre hoje à noite. Terminamos! Vamos tirar férias agora, de 1 aos Tessalonicenses, indo para 2 aos Tessalonicenses. Eu tenho umas mensagens sobre trabalho. Tá? Vamos pregar sobre trabalho. O muro se edificou porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho, que vai
trazer uma ajuda para você no seu trabalho, tanto no seu trabalho para Deus, quanto no seu trabalho de dona de casa, tanto no seu trabalho, no seu emprego, na sua atividade secular, tá? Há uma variedade imensa e continua surgindo novas, variedade imensa de ocupações, de profissões, não é? Algumas vão perdendo pelo tempo o sentido de existir. Está quase ficando extinto a profissão de pedreiro, mas ainda há uma escala favorável para essa profissão. Se aprende no dia a dia trabalhando, não é? Não tem? Eu estou frequentando a escola, estou fazendo um curso de pedreiro. Eu ainda não vi ninguém fazendo um curso para ser pedreiro. Nem pintor também. O pessoal aprende a raça, não é? Mas tem outras profissões que tem os cursos técnicos e os cursos buscando a palavra aqui. Fugiu a palavra aqui da mente, né? Que fugiu. Universitário, isso. Os cursos técnicos e universitários, acadêmicos. Eu queria essa palavra, cursos acadêmicos. Aí veio a palavra agora. Você viu, tem que... Parece que não a gente escreve, tem que fazer a pauta do estudo sobre trabalho, aí vai entrar todas essas palavras do vocabulário. Cada mensagem tem o seu vocabulário próprio. Mas esteja orando e nós vamos estar começando, Deus abençoando, já no próximo domingo. Porque eu vou falar sobre os 5 ingredientes envolvidos em qualquer trabalho, ensinando você como melhor se preparar para cada atividade que você tem que fazer, seja limpando a sua casa, seja passando roupa, seja organizando o que você tem que organizar, seja o trabalho da médica, do dentista, do motorista, tudo envolve esses 5 ingredientes, seja o meu trabalho de apresentação de comunicações da palavra, que é um trabalho abençoado por Deus, mas exige tudo que eu vou falar e a gente trabalhar em cima disso, mas esteja orando sobre isso, tá? E aí depois nós vamos para a 2ª aos Tessalonicenses, que eu tenho que montar, eu preciso de tempo para montar tudo que nós vamos falar. O tempo é mais curto, porque tem só 3 capítulos, tá? 2ª aos Tessalonicenses tem 3 capítulos, mas o texto é forte, é desafiador, tem que estudar muito, porque envolve em cheio a época em que nós estamos vivendo agora. É muito real essa época agora com 2ª aos Tessalonicenses. Está pertinho da manifestação do homem do pecado. Tá? A apostasia, que nós vamos falar sobre isso. Tá? Por que dessa 2ª carta? Há uma razão muito forte. Você já vai lendo a carta, tá? Depois nós vamos ler dentro do princípio comunitário, estudá-lo. Tá? Porque nós precisamos ser confrontados com a palavra para que Deus opere a transformação que Ele quer realizar em nós. Coloquemos-nos em pé. Está vendo como é bom realizar comunicações da palavra? A gente vai treinando, porque lá é 30, 35, você vai ficando treinado. Vamos, eu não sei se eu comentei de manhã, né? Vários estavam aqui, mas eu vou comentar agora antes da gente orar. O pastor Jorge, lá de Araçatuba, vamos estar orando por ele. Ele se alegrou muito conosco, tá? Um povo animado, um povo alegre, para que continuemos sendo fortalecidos pelo Senhor. Isso não está em nós. Isso vem de Deus para nós. Seja grato. Deus, obrigado pelo bom ânimo que o Senhor tem me dado, pelo fortalecimento, por me ajudar a não olhar as circunstâncias, seguir avante. Tá? Nós nem temos ainda um local específico.
Nem sabemos onde será, mas Deus sabe. Nós queremos pôr a planta do nosso pé lá logo no tempo de Deus, tá? Logo no tempo dele. Mas acho que não vai demorar 40 anos, não. Bem antes, né, irmã? Bem antes. Se a irmã Mari continuar conosco, trouxer mais alguns, amém. Se o irmão Gessé continuar conosco, trouxer mais alguns, amém. Entenda uma coisa, já finalizando para a oração. Deus não está limitado à quantidade. Ele pode livrar tanto com muitos quanto com poucos. Depende do propósito dele. Um pequeno grupo pode ser um grupo grandemente usado por Deus. Não sei se Esther tem, mas se ela tiver, deve estar lá com os cartõezinhos assim, ó. Ela quem? A Esther. Ah, tá. Depois eu vou. Deixa eu só encerrar aqui. Poder convidar as pessoas. Sim, vamos fazer isso. Tá bom, obrigado pela dica. Só vou encerrar aqui, porque só está sem microfone, o pessoal não está te vendo nem te ouvindo. Aí o pessoal fica perdido, se nortear. Eu vou encerrar e depois nós vamos ver isso aí sim. Gostei da dica, tá? É válido, vamos fazer sim. Eterno Deus e Pai Celestial, queremos a cada instante da nossa vida exercitar a nossa fé, a nossa dependência no Senhor. Obrigado pelo encerramento, ó Deus, dessa carta hoje à noite. Tanto os amados aqui quanto a transmissão, apresento perante o trono do Senhor, perante o altar do Senhor nessa noite, Pai. Nada merecemos. Somos miseráveis pecadores. Obrigado pela palavra do Senhor que vem para nos corrigir, para nos instruir, para nos ensinar, repreender, para que como homens e mulheres do Senhor, Pai, sejamos pela palavra conduzidos ao desenvolvimento espiritual e preparados pelo Senhor para toda boa obra. Graças damos ao Senhor e oramos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assentai-vos, encerramos a transmissão. Eu vou para a ceia do Senhor nesse momento.